título é Como Salvar Alguém que Não Quer. Existe? Existe. Pior que existe. Tem pessoas que não querem ser salvas. Algumas pessoas ouvem o evangelho, até ficam felizes. Diz a parábola do semeador, que elas vêm felizes por ouvir a palavra. Só que vem as dificuldades, as lutas, a adversidade, as percas, e algumas pessoas começam a se desviar. A pergunta é, esse rapaz, ele queria respostas, e Yeshua lhe deu. Se queres ser salvo, faça isso, isso, isso. E Yeshua disse, conhece os mandamentos? E ele disse, aqueles que Yeshua citou, ele falou que cumpria. Mas o interessante é que quando Yeshua conta toda a verdade, porque ele estava desenvolvendo uma linha de raciocínio ainda, e quando ele termina de expor todo o pensamento que aquele jovem precisava ouvir, aquele líder rico se entristece e vai embora. É bem interessante que algumas pessoas até andam no caminho de Deus, até onde elas querem ouvir. O problema é quando Deus diz para você que você tem que largar essa mulher que tu tanto ama. Tu tem que largar Dalila, Sansão. Dalila é um laço para tua vida. Aí Sansão não quer ouvir, porque Sansão está muito apaixonado. Quando o Eterno diz para você que essas riquezas tá te deixando materialista e você não quer deixar o materialismo. Deus quer te mostrar coisas excelentes, profundas. O problema do ser humano não é em si conhecer o caminho. O problema das pessoas é aceitar o caminho. Quantas vezes, diz Isaías 53, quem creu na nossa pregação? Hoje se fala-se de Deus, falamos de Techuvá. O problema não é o Felipe. O problema é as pessoas que não querem ouvir a voz de Deus. Porque Deus vai te contrariar, pode ter certeza. Ele vai tocar, ele vai te provar. Ele vai testar você. Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses 2,12: antes tiveram prazer na justiça. Por isso, Deus envia a operação do erro. Por aqueles que não tiveram prazer na verdade. A verdade, às vezes, é uma paulada. Dói, arde, faz sangrar. Mas é a verdade. O problema é quando as pessoas elas não têm prazer na verdade. E quando Cristo vem, e quando o evangelho chega, te contraria. Deus fala para você que você tem que mudar. E no fundo, você não quer mudar. No fundo, você é a vida eterna. Mas você não quer pagar o preço para isso. Você até gosta da oração, gosta até da mensagem, mas na hora que você tem que pagar o preço, você está igual o jovem rico. Abaixa a cabeça e vai embora. Por que Eli pereceu, o sacerdote? Eli amou mais os filhos do que a Deus. A quem você ama mais? Você, seus filhos, teu dinheiro, tua mulher ou a Deus? Não tem negociação nisso. Primeiro é o Senhor. Por isso que a salvação não é para muitos. Eu lamento te dizer, essa proposta de Techuvá, que todo mundo é salvo, é mentira. É voz do capeta. Não tem nada a ver com Bíblia. Tá? Se você ouvir alguma restauração aí fácil, cuidado com isso aí. Porque o evangelho verdadeiro, genuíno, contraria nossas perspectivas e vontades. Imagine, aquela pessoa está toda se satisfazendo na carne, e aí vem Deus e diz que você não pode continuar na lascívia, não pode continuar com as amantes, com os amantes, no adultério, na prostituição. Isso contraria a carne. O problema das pessoas que muitos, na verdade, têm rejeitado o evangelho. Eu te pergunto, Deus
te traz uma mensagem que você tem que vender tudo que você tem. Isso é possível ou impossível? É impossível você vender tudo e dar para os pobres? Diga para mim, se tem coragem. Vai me dizer que é impossível largar um adultério? Mas eu não consigo, então esse é o preço. Eu não consigo parar de me prostituir. No que você tem mais prazer? Na tua salvação, na tua eternidade ou na carnalidade? É tu que decide. E você já perguntou o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Pergunte para si. Quais atitudes você tem que tomar, você vai descobrir. Deus vai te mostrar. A pergunta é se as respostas que Deus te der vai satisfazer os seus ouvidos. Porque nós estamos numa geração de pessoas que não querem ouvir a verdade. Porque a verdade afronta. Deus mandando, te orientando, te ordenando a perdoar aquelas pessoas que te deram pelas costas. Deus falando para você ajudar aquelas pessoas que não te ajudaram. Amar quem não te amou. Acolher quem não te acolheu. Abraçar quem não te abraçou. E aí? O evangelho de Sodoma, sabe qual é o evangelho de Sodoma? O que é meu, o que é teu. E que o mundo se exploda. Esse é o evangelho de Sodoma. Sabia? Só que o evangelho vem contrariar o pecado. Deus fala para você, tu tem limites. Se tu quiser andar comigo, eu vou deixar você experimentar prazeres, mas lícitos. Vou te dar um limite aqui. Case-se, se você quer ter uma relação sexual. Mas case-se. Não evite filho, não derrame sêmen, não jogue fora, não use preservativo. Por que você quer casar se você não quer ter filho? Para que você quer? Você só quer usufruir do prazer e cooperar com o reino? Você não quer? Crescer e multiplicar? Você não quer seguir? Você só quer sentir os prazeres do casamento, mas o preço você não quer? Esse é o problema do ser humano. Todo prazer, ele tem regra. Você pode comer comida kosher e não comer além do que precisa. Se você come aquilo que é proibido, você peca. Quando você come além do que você pode comer, você peca. É bíblico. Você pode ter uma relação íntima no casamento, e da forma certa, do jeito certo. Não deturpe a natureza de Deus. Não deturpe o que Deus criou. Homem e mulher. E no mais, homem e mulher do jeito certo. Porque, mesmo sendo homem e mulher, existe sodomia, existe alguns desvios, existe leitos com mácula. E a pergunta que eu te faço é, imaginemos, as mulheres antigas tinham 10 filhos. Imagine se eu seguir isso. Eu vou ter 5, 6 filhos. Aí eu te digo, isso não é problema seu. Quem abre a madre é Deus. Quem faz vir ao mundo é Ele. Você não manda nisso. O problema é que as pessoas querem ser deuses, só que não são. E vão pagar por cada pecado, por cada prazer fora do contexto. Entendeu? Tá cheio de gente usufruindo dos prazeres. Detalhe. Um jovem rico, com muito dinheiro e tantos pobres na Judéia. Eu te pergunto, tu é homem de Deus? Sou. Tá, você tem além do que você precisa para viver. E teu irmão tá morando debaixo da rua. Precisa o anjo vir aqui e falar para você fazer alguma coisa? Se você tem muito, alguém tá sem nada. Será que a própria criação tá te ensinando e você não quer ver? Não, o que eu conquistei é meu, você não entendeu. Você não é dono de nada. Você tem possessão. Você é administrador de recursos de Deus. Porque a Bíblia diz que toda essa terra é dele. Então não venha com essa conversa. Cuidado, vocês que têm muito e nada fazem.
Porque talvez você está com um pão do dia do teu irmão que está com fome. E você acha que é eu sou exclusivo, eu sou único no mundo. Cuidado, porque talvez Deus te deu recursos para você, administrar para ele. Só que você vive achando que o mundo está em giro de você. E esse tipo de verdade aqui, muita gente não quer ouvir. Porque não está nem aí, isso é problema da prefeitura. Isso é problema da assistência social. E você se esqueceu que você disse que serviria a Deus, que seria o servo dele. E a Torá te diz para você amar a Deus com seus recursos. Devarim 6,4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Vehaveta, et Yahweh Elohecha, Behol levavecha, uverol navshecha, uverol meodecha. Força, recursos. Você cita o Shema todos os dias? Não cita? Você disse que amaria a Deus com seus recursos. Ou não é assim? E por que você tem muito e teu irmão nada come? Isso é problema da prefeitura ou problema de uma injustiça social? Por isso que existe tzedakah. Deus provando quem tem para quem não tem. Deus criou uma roda gigante e ele testa de todos os lados. Um dia você está embaixo, outro dia você está em cima. Quando você está embaixo, ele prova outros. Quando você está em cima, ele te prova. E aí? Você consegue dormir sabendo que seu irmão está com fome? Se você consegue, você não serve a Deus. Me desculpe. Se você não tem estrutura para a verdade, é melhor você sair desse canal aqui, que esse canal aqui é só verdade.